Hoje o Evangelho vai ser um pouquinho demorado, faz tempo que eu não publico, perfeito? Vamos começar com as vibrações. Pai Nosso, Ave Maria, é uma casa de apometria, Casa José de Arimateia, centroapometria@gmail.com, perfeito? Quem quiser consulta, está ali. Relata o que está acontecendo e aí será retornado. Há possibilidade de fazer apometria à distância. É uma casa de cura, ok? Vibrações. Em tranquila serenidade, confiante no divino amigo Jesus, abramos o coração em vibrações de amor, paz, harmonia e fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibremos para que haja paz no mundo e no Brasil e que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aqueles que conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens, para que tenham uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados, para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentraram no caminho dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos por esta casa que nos oferece oportunidade grandiosa de aprendizado e trabalho do bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. Vibremos para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. Pai nosso, que estais ao céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Então, quem quiser, pode colocar um copinho de água para ser fluidificada essa água. No final do Evangelho, pode tomar esta água. É uma casa onde ajuda energeticamente a cura, junto com os médicos aqui na Terra. Perfeito? Precisa ir nos doutores aqui da Terra, certo? Para ajudar na matéria. Ajudamos o lado espiritual, mas vocês têm que ir no médico e não se automediquem e não aceite receitas ou qualquer outro medicamento de outrem, porque nós somos corpo, perfeito, matéria. O que serve para ele não serve para nós e acaba, né, nos prejudicando. Então, o médico é importantíssimo junto com o mundo espiritual, né? Então vamos lá, a todos os falecidos que desencarnaram dentro de 10 dias, a todos, não precisa falar o nome, ok? Que eles tenham a passagem grandiosa para outra, né? O outro mundo, os outros mundos. Perfeito? Oração pelos falecidos.
Pai Santo, Deus, eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos por todos os falecidos que chamaste deste mundo, dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que ele, tendo passado pela morte da matéria, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometesse Abraão e a sua descendência. Que seu espírito nada sofra e vos digneis ressuscitá-los com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhe os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o brilho do amor que tu tens, que no momento oportuno reencarne novamente, trazendo sabedoria para evoluires com os ensinamentos os quais obtiveres, que assim seja, graças a Deus. Um preparo para a gente entrar no Evangelho e depois nos textos, né? Quem puder, assista até o final. Se não, um pouquinho já é o suficiente e toma a água que está sendo fluidificada para vocês. Perfeito? Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aquele que vós não conhece, e esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Oração pelas almas. Ó Deus Todo-Poderoso, com toda a confiança vos peço por todas as almas angustiadas, desesperadas e agoniadas, que necessitam da vossa misericórdia, que elas alcancem clemência no julgamento, para que, resgatadas pela morte e absolvidas dos seus pecados, sejam reconciliadas convosco e transportadas nos ombros do bom pastor, elas possam ser conduzidas às eternas alegrias e contemplar a vossa face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, só um trechinho, para não ficar maçante, né? A palestra está aqui. Allan Kardec, na verdade, muita coisa da Bíblia, trabalhou em cima da Bíblia e uma argumentação em cima das palavras bíblicas, né? Vamos lá. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. A parentela corporal e a parentela espiritual. Esse é o título. Os laços de sangue não criam necessariamente laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo.
não é o pai que cria o espírito de seu filho, nada mais faz que lhe fornece um invólucro corporal, mas deve ajudá-los em seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Isso está falando um pouquinho de evolução, porque às vezes nós somos irmãos espirituais, não saímos do mesmo pai nem da mesma mãe que nos fizeram, mas temos os laços energéticos de encarnações anteriores e dívidas. A gente tem um propósito aqui, neste momento, nessa terceira dimensão. Então, vamos sempre fazer o melhor, nos entendermos para conciliarmos, reconciliarmos, se houve qualquer desentendimento, para que a gente tenha essa estrada satisfatória, que nós não levemos mais problemas para uma outra encarnação, certo? E porque isso ocorre uma somatização, porque nós não cumprimos. Por nosso ego, a falta de conhecimento, tudo isso acaba prejudicando, ok? Então vamos fazer sempre o melhor para com o próximo. Perfeito? Vamos falar um pouquinho agora da espiritualidade, aí depois vai vir outros textos, né? E colocar água para ser fluidificada. A espiritualidade e os pensamentos articulados à guerra. A mentora Sheila Watson, em 1909, ela nasceu e faleceu em 1998, ela que traz todas as mensagens. Tem uma mensagem que é a coroa de Cristo, não fui eu, quer dizer, não foram os espíritos, eu só escrevo, eles vão falando. Então uma pessoa me passou e se tiver oportunidade, vai ser também colocado aqui no Evangelho. Perfeito? A espiritualidade e os pensamentos articulados à guerra. Muito em parábolas e assim muito abrangendo o universo, o planeta, os governantes. Perfeito? As legiões de espíritos encarnados não poderiam, através de suas ações, manipularem energias não boas, né? Para outros com os objetivos como a guerra física ou propriamente a guerra psíquico-mental. Não se fala nome aqui, não pode. Mas o universo está passando por essa coisa não muito boa, que acaba prejudicando, levando para baixo, né? Não para baixo da Terra. Espiritualmente, a energia acaba se tornando densa. Então, organizam-se em tropas, nomeado por um comandante para o assunto sobre a arte de desestabilização, tirando, né, a harmonia, né, espiritual. Entretanto, os seres mais evoluídos estão atentos às dissimulações para que não nasçam príncipes e principados a fim de galgar posição de soberanos sem o cunho administrativo social, tornando aos que rodeiam
a evoluir. Lembrando que um príncipe interessa-se por assuntos egóicos e não dispensam qualquer armas para o seu domínio. Príncipes caem por negligências ao domínio da guerra. Interferem de maneira para conquistar o bem-estar do poder. Não se fala nomes, mas a espiritualidade trabalha e puxa o freio, né? Espiritual. O príncipe e os seus filhos, por suas atitudes, tornam-se pessoas comuns. Responderá por suas ações, adoram consumir energias das suas vítimas, esquivando-se da evolução salutar, é o ego, através das fadigas e das dificuldades, são articuladores, não consideram estar desarmados, inventam histórias que não vivenciaram. Não há importância da desgraça, o qual deveria evitar. É primordial o desarme, é ter a razão sobre a covardia. A espiritualidade sem compaixão afasta e não permite que o príncipe enxerguem dos exercícios bíblicos, físicos e mentais, pois notadamente a paz deve reinar. Muitos se utilizam do livro sagrado, mas por detrás do livro sagrado há intenções terríveis. A verdadeira casa do Senhor está no seu coração e nas suas atitudes, sem manipulação. Muitos ganham o principado no susto, mas não aprende a conhecer o próprio país e a melhor forma para defendê-lo. Abstém dos conhecimentos, péssimos articuladores e administradores, sem base, que considerava aptos para exercer a função. Muito no geral, né, pessoal? É complicadíssimo, né? Fala muito em parábolas e fala muito no geral, sem apontar para ninguém. Não pode fazer isso. Situações espirituais no planeta vêm tentando destruir o equilíbrio e a harmonia, mas a paz deve reinar. Um comandante ao exercício espiritual deve estudar a história e as agruras de seu povo, sem ironia, sem ironizar a desgraça alheia. Deve sim estar sobre a luz de examinar as razões de suas vitórias e derrotas.
evitando que todo o sistema planetário entre em colapso através de sua administração. Por isso que a espiritualidade trabalha junto com os espíritos, temos os seres maiores, ascensionados, a grande fraternidade, e acima da grande fraternidade, há outros seres também que nos ajudam na evolução. Então, vamos refletir e pensar sobre tudo o que acontece no planeta, que está por causa da globalização, muito próximo. Temos um problema de camada de ozônio e para-se de falar. Aqui não tem proteção de nenhum governante. Não pode. Perfeito? A coisa é séria. A população, mas tá em crescimento. Saneamento é importantíssimo. O saneamento, como que está sendo feita o saneamento da água que volta e nós tomamos novamente. Por que o surgimento de tantas doenças? Como que está a atmosfera? O que se joga na atmosfera? Os poluentes, nos rios. É sério isso. Nós estamos de passagem e temos que deixar uma base melhor para aqueles que estão chegando. Ninguém é eterno. Ok? Vamos continuar. Não estamos falando de Deus, não tem nada de Deus, porque Deus nos deu, né, o livre-arbítrio que nos foi oferecido, mas quando do poder transforma a vida do outro às trevas e diz: não me importo. Um administrador prudente vivencia as experiências, as informações para não repetir ciclos nefastos. Deverá ser prudente, permanecendo na paz, ao invés de manipular experiências maniadas, narcisistas do poder, impondo a elas as situações. E se foi escrito, não faz uma hora que foi escrito. Perfeito? Agora vamos falar, isso aqui já faz um tempo que eu parei de editar. Estou falando agora de Lázaro e os outros, e no final vai ter a coroa de Cristo. Lázaro. A medicina, segundo o Código Internacional das Comorbidades, Doenças, reconhece a influência espiritual. Já está acontecendo isso. Percepções, luzes, energias, coisas caindo, quebrando, animais doentes e até falecendo, entre outras situações. Existem energias espirituais que necessitam de ajuda e estão atrapalhando o processo encarnatório. De uma pessoa encarnada. Mas exemplos, muito mais exemplos a gente tem. Não bebia e de repente está no alcoolismo, droga,
e variados problemas de toque. Enfim, o motivo deste enunciado que, com a transição energética do cosmos sobre as mentes materialistas, estão abrindo-se para uma nova era. É óbvio. Para aqueles que querem acordar, mudança de opinião, comportamento, e os menos céticos, ocorre sim uma nova postura da medicina em frente aos desafios da espiritualidade. Reiterando o fato da obsessão espiritual como doença da alma, numa visão cartesiana, não era levado à condição da alma, do espírito, mas em 1998, a Organização Mundial da Saúde inclui o equilíbrio e a harmonia na condição do bem-estar espiritual, a saúde física, mental em sociedade. Vamos continuar. Após 1998 é definido então esta situação, a saúde do ser humano na integralidade biológico, psicológico e espiritual. Inclusive estabelecido a saúde na medicina, o mero estado de transe, inserido no CID, Código Internacional das Doenças, permitindo assim diagnósticos da interferência espiritual obsessora. CID. CID-10, item F4-3, definindo o estado transitório da identidade com a manutenção da consciência diante do meio ambiente através de anormalidades mentais, os que acontecem por incorporações ou alteração comportamental, atuação dos espíritos dos que são patológicos, provocados por comodidade, inclusive e principalmente em cultos religiosos e sessões mediúnicas, que não são consideradas doenças. Pessoas que têm problema de epilepsia, cai, e a pessoa não diagnosticou adequadamente, fala que tem uma incorporação. Por isso que aqui fala assim, cadê o médico? Você não está indo no médico, no hospital? Precisa se cuidar. Perfeito? Tem a situação espiritual. Aqui é uma casa onde ajuda a cura. Então, a mediunidade é para isso. Não é para outros fins. Não vamos confundir. Ajuda, família, o trabalho, certo? Porque precisa de sustento. Sem o valor, como que faz para comprar as coisas, a roupa, a alimentação, né? Um carrinho para progredir. Não querer prejudicar o próximo, o outro. Nem funcionaria. Não funciona porque a mentora corta. Ela não deixa. Continuando a verificar o estado no aspecto alucinatórios, gerando sintomas, transtornos mentais, psiquiátricos
obviamente transtornos dissociativos psicóticos, loucura, bem como na interferência de desencarnados e obsessores. Vamos continuar. Um pouquinho extenso, mas é interessante. Os temas são interessantes. Está demorando um pouquinho mais. Mas é assim que não é porque eu tenho que ter autorização do plano espiritual para poder falar para vocês. Não é assim, eu vou falar, vou escolher. Não, porque é tudo escrito, né? Eu tenho os livros que eu, né? Óbvio que eu consulto, mas eu fecho e ela fala, agora nós vamos trabalhar. É assim que funciona com o mundo espiritual. O médico deve ter o cuidado para o diagnóstico de forma equivocada, como alucinações ou psicose, pessoas inseridas em comunidades religiosas, as quais dizem ver ou ouvir espíritos, pessoas mortas, já que não podem determinar em sua conclusão como alucinação ou loucura. Então, o médico tem que tomar cuidado. Quando falo médico, quem medica é o psiquiatra. Psicólogo não medica e nem dá chá e nem o psicanalista. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O psicólogo deu remédio, não pode. Ele não deve fazer isso. Ele tem que trabalhar lado a lado com o psiquiatra. O psiquiatra dá o remédio. Eles têm que os dois sentarem junto e discutir a situação do paciente. Perfeito? Por isso que a primeira coisa que eu pergunto, você está indo no médico? Não, eu tenho um problema espiritual que falaram. Eu falei, cadê o médico? Carl Gustav, da USP, é o coordenador da cadeira, ou era, né? Porque eu vi em livros, de medicina e espiritualidade que já estão estudando lá, ambas disciplinas de Freud. Estudou a mediunidade em sessões espíritas, cujo médium trabalha com a espiritualidade. Entretanto, o Cid, na controvérsia, olha o Cid, a medicina. Às vezes tem um problema espiritual, aí fala, não, vou te dar medicamento, mas tem um problema espiritual. Então, uma controvérsia é uma bagunça total, então tem que tomar muito cuidado, né? Com toda essa situação. Perfeito? Na controvérsia, rotulam todas as pessoas que escutam voz, olha só, hein? Ou ver espíritos como psicóticos, tratando-os, né? O médico dos indivíduos fora da normalidade mental com medicamentos pesados pelo resto da vida. É um alerta. Então, consulte uma boa casa, que ali tem várias casas. Perfeito? Eu não vou citar nomes, eu já citei alguns, né? Uns momentos de explanação, mas você procure aquela que você se adequa melhor para eles verem. Médium fecha o chakra umbilical quando for, né? Porque é por aqui que existe uma troca. Principalmente médiuns que absorvem energia de outros. É que eu indico. Feche o chakra. Perfeito? Para não ficar dodói, para não ficar doente. Tá? Depois eu vou falar sobre os chakras, né? Vou falar para vocês. As cores, velas,
que é bem abrangente. Eu vou começar a escrever sobre Jurema, não a Cabocla Jurema, mas assim, porque tem a Jurema, Candomblé e Umbanda. Então vamos ver aí, vou falar para vocês. Eu pedi para uma pessoa para fazer uma gravação, ao qual eu fui lá visitar, mas sem possibilidade. As pessoas não querem aparecer. É complicadíssimo isso, né? Porque tudo é um ensinamento, infelizmente. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês o que é essa Jurema aí. Bom, vamos continuar. Então ele fala, né, que vamos repetir, né, para não ficar, que eu parei para dar uma comentada, a mediunidade em sessões espíritas cujo médium trabalhe com a espiritualidade, entretanto oscide na controvérsia, rotulam todas as pessoas que escutam vozes ou ver espíritos como psicóticos, tratando o médico de o indivíduo fora da normalidade mental com medicamentos pesados pelo resto da vida. Isso é um alerta. Então tá. Stevenson já descreveu que médiuns que vêm são clarividentes, mas rotula também por desequilíbrio mental. Que coisa, né? E psiquiátrico. Aí lá vai ele dar o remedinho, dá o remédio, mas ele precisa. Ele fala assim: olha, você já procurou uma sessão espírita? Qual o problema? Não há problema algum. Infelizmente, a medicina ainda encontra-se longe de perceber a diferença da enfermidade da alma e uma obsessão espiritual. Dessa forma, é sério o que é necessário aprofundar mais o estudo ao conhecimento, né? Sem falar asneiras. Francisco Cândido Xavier, estudioso em suas considerações, deixava claro que o espiritismo não é combate à medicina. Trabalham lado a lado, né, pessoal? Então os médicos têm que ter um alerta. A função do espiritismo, bem trabalhado pelo condutor, é colaborar com a medicina nesta terceira dimensão, curar o espírito animado, o homem encarnado, alma, espírito e matéria, a ter uma saúde através da própria transformação moral, através do espírito que ali habita. Sabendo que o componente inicial da enfermidade é a falta de auto-amor. Inclusive, aprendendo a amar ao próximo. Ainda explicando a reencarnação, restabelece o desejo de viver e recuperar a alegria de síntese, né? Em ter paz. Abstendo-se do desequilíbrio para que sintomas físicos e ou patológicos deixem de registrar-se no perispírito. Finalizando, o ser humano que está doente é o espírito e não é o corpo. Bom, vamos falar de São Lázaro, né? O Balu aí e o Mulu trabalham nessa linha, a linha da morte e a linha da cura. São Lázaro. Os que trabalham na linha espiritual, reunindo virtudes do espiritismo, budismo, umbanda,
tem força espiritual na egrégora das falanges dos benfeitores da espiritualidade, cujo intercessores, o Mulu, falange budista, mestre Canada, falanges médicas de Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Pierre de Lanus, que é um francês, Dr. Emmanuel Hans Gans, um alemão, Dr. Lee Goldman, judeu-alemão, doutora Elizabeth Goldman e Dr. Egesnessi. Então, na apometria, a gente trabalha com todo, a gente chama toda a equipe espiritual para que eles trabalhem, principalmente Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Irmã Teresa de Calcutá, religiosa, Irmã Dulce, religiosa, para harmonizar o campo energético. Perfeito? Nota importante: humildade como sinônimo de pobreza, o inútil, o coitado. Isto não é humildade, entendeu? Espiritualmente. É a manifestação do ego, lamentando-se da situação em que vive e com a pena de si mesmo. Aqui a gente fala assim, precisa voltar a estudar. Como que está no trabalho? Precisa voltar a estudar para você ter uma evolução lá dentro do trabalho. Ah, mas ele ali acabou, então volta a estudar, porque o campo espiritual vai abrir outras formas de sustento para ter um ganho melhor. A casa orienta assim, desta forma. Ah, mas eu tenho medo, eu tive uma promoção, eu tenho medo de andar de avião. Vai andar de avião, sim. Porque a fila não anda mais, a fila voa. Se tu não faz, outro vai fazer. Então aproveite a grande chance. Isso é evolução, né? Então a gente orienta. Vamos continuar? Então, não pensar nos outros, apenas em si, e com lamentações, isso não é humildade. É meramente orgulho por saber que espíritos não cuidam da própria aparência na tentativa de demonstrar humildade. Pode parar. Isso não funciona. O espírito precisa de vocês, todos nós precisamos, até o mais humilde, de ler e estudar. Não ficar no aparelho celular com besteira e coisas horrorosas para lá e para cá. Né? O que já aconteceu algumas coisas quando eu falo em Pai Nosso, o que eles mandam para mim é horrível. Né? O que eu posso fazer? Vamos continuar. Então, impressão de relaxamento com a própria vida, isso o que demonstra isso? Que você não está se cuidando, precisa se cuidar um pouquinho melhor, né? Ora, Deus quer que a beleza de sua obra resplandeça em cada criatura, em cada filho, e o trabalho da caridade é servir a Deus no entendimento, mas devemos demonstrar a nossa limpeza física e espiritual. Detalhes que exprimem a beleza ao ambiente. E a sua aparência é importante
para a felicidade do conjunto. Não precisa andar de terno e gravata. A limpeza, né? Limpeza espiritual, corporal, espiritual, na hora do momento ali dos trabalhos, ou quando entrar em qualquer situação religiosa, qualquer casa, não vai lá com o âmbito de querer prejudicar o próximo, né? Vamos lembrar na lei do retorno. Perfeito? É assim que funciona. Martin Luther King, quem já não ouviu falar, para criar inimigos não é necessário declarar guerra, basta dizer o que pensa. Então, mais isso, a gente tem que tomar muito cuidado, nem tudo pode ser falado, né? Nós somos narcisista, e narcisismo não há cura. É uma patologia que a gente nasce. O narcisista, ele é egoísta, é de caráter péssimo, porque pensa em si. Quando ele fala que faz a coisa para o outro, tem que tomar cuidado que esse outro está destruindo o outro e pode ser um problema de caráter, né? Às vezes fala assim, eu estou falando isso para te ajudar. Então você pode ver que às vezes a pessoa te usa, tem o narcisismo, existe um conjunto de narcisistas, todos somos narcisistas. Então tem que tomar muito cuidado com isso, para que a gente não afete também a condição do outro, essa condição de evolução, tá bom? Vamos dar uma continuada. Agora eu vou falar de Lázaro, continuando a falar de Lázaro. No versículo 11:35, sobre a morte de Lázaro em seu rosto, Jesus, em seus olhos, desceu lágrimas, demonstrando o real sentimento que tinha, né? Jesus, por Lázaro, era do coração. De amizade próxima, a tristeza tomou conta da situação que deparou, assim descreveu Marta e Maria e suas irmãs, quando chamaram Jesus sobre o falecimento de Lázaro, né? A dor do choro deve ser real. Não, isso é anímico, isso é invencionismo da cabeça, certo? Egoísmo, e tem uma patologia também. Aí tem uma patologia. Ser profunda, sem teatro, pois o vampiro também chora quando desfalece suas vítimas até a sua morte, sugando seu sangue e suas energias. Lágrimas de crocodilo. Próximo, não é assim? Entretanto, Jesus nos faz a luz cristalina do olhar diferenciar o choro explícito e a do coração. Muitas vezes o silêncio é a maior demonstração da compaixão pela dor, da perda e da tristeza daqueles que a gente amou. Quem não ouviu falar das carpinteiras? Sabe o que são carpinteiras? Aquelas mulheres que são pagas, tem muito no Nordeste, no interior de São Paulo. São pagas para chorar, porque a família não tem lágrima, então não paga as carpinteiras, né? Não é carpina, não. Carpinteira fica chorando. Ah! Desculpa, né?
Mas é isso. Jesus, por sua fé em Deus, sabia que ressuscitaria Lázaro. O choro real do coração demonstrou a Deus o sentimento verdadeiro. Foi a causa da misericórdia de Deus para com o Mestre e a vinda da vida novamente de Lázaro. Empatia foi primordial ao resultado, absteu do pecado dos homens e prostou seu verdadeiro sentimento àquela situação. Perfeito? Então, vou falar agora para finalizar. Perfeito? Sobre a coroa de Cristo. Não é meu texto. Não foi escrito, eu só pedi para a pessoa escrever sobre a coroa de Cristo. A coroa de espinhos foi um instrumento de tortura utilizado pelos romanos durante a crucificação de Cristo. Segundo a Bíblia, esse instrumento foi tecido de galhos, espinhos secos colocados na testa de Jesus instantes antes de sua crucificação. A coroa de espinhos é mencionada em Mateus 27 e 29, Marcos 15, 17, em João 19, 2, 5. Segundo o Evangelho de João, Jesus, carregando a cruz de El Grego. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram com o manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhes bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e disse-lhes: Eis que vou-lo trago fora para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, disse-lhes Pilato: Eis o homem. Está em João 2, 5. Disse que a coroa, era composta de ramos piuritério. Daí, em muitas regiões portuguesas, seja a tradição que se coloque ramos desta planta nas portas do lado de fora das casas, para proteção em dias de tempestade e de trovoadas, para defender e proteger os seus moradores e os seus bens. A religião católica, a coroa de espinhos usadas na paixão de Cristo simboliza o sofrimento e a humilhação que Jesus suportou, mas também representa a sua realeza, a vitória sobre o pecado. A coroa de espinhos, embora símbolo de dor e zombaria, na ocasião tomou-se um sinal da salvação e esperança para os cristãos, pois Jesus a carregou em seu sacrifício para redimir a humanidade. Detalhes sobre o significado
o sofrimento e a humilhação. A coroa de espinhos foi colocada na cabeça de Jesus pelos soldados romanos como uma forma de zombar de sua alegação de ser o rei dos judeus, sacrifício e redenção. Jesus, ao aceitar a coroa e a crucificação, carregou sobre si o peso e o pecado e da maldição, oferecendo a salvação a todos que creem. Realeza e vitória. Apesar da dor e da humilhação, a coroa de espinhos aponta para a realeza de Cristo, que triunfou sobre a morte e o pecado por meio de sua ressurreição. Símbolo de esperança. A coroa de espinhos se tornou um símbolo de esperança para os cristãos, pois representa o amor de Cristo e a promessa de vida eterna. A coroa de espinhos é um símbolo central na fé cristã, lembrando o sacrifício de Jesus e a esperança da redenção e da vida eterna. Essa fundamentação bíblico-simbólica da coroa de espinhos, de forma bem completa, ligando Antigo e Novo Testamento, além de trazer reflexões espirituais. A coroa de espinhos nos Evangelhos. Mateus 27, 29. E tecendo a coroa de espinho, puseram-lhes na cabeça e na mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Zombado, né? Triste. Marcos 15, 17 enfatiza que colocaram também um manto púrpura. João em 19, 2, 3 acrescentam que batiam-lhes no rosto e zombavam. Aqui a narrativa mostra intenção de ridicularizar a coroa, substitui a coroa real, a cana, substitui o cetro, o manto púrpura, substitui a veste do rei. Intensificação do sofrimento. O couro cabeludo é extremamente sensível e o sangue escorrendo no rosto aumentava a agonia. Realmente, o que fizemos a Jesus foi uma humilhação do tamanho do mundo. O mundo está em sofrimento. O mundo espiritual é o grande castigo. Mas teve um propósito de Deus. Nós fomos testados e fomos reprovados. Lembrando que Deus deu ao Espírito o livre-arbítrio e nós usamos muito mal na escolha de Cristo e Barrabás. Só que as coisas estão rapidamente sendo mudadas. Isso está no começo da explanação. O mundo espiritual está atento aos espíritos encarnados.
repetindo, mas teve um propósito de Deus, o Pai com a aqui essência do propósito, Jesus que obedecia tal propósito do Pai, provando ao mundo todo o seu profundo amor por todos nós. Tenhamos essa consciência, seguindo fielmente todos os ensinamentos deixados por Ele, enquanto nós temos a oportunidade nesta presente encarnação. Senão nós vamos levar mais problemas para a próxima. Jesus é de fato rei, mas seu reinado não se manifesta pela força, e sim pelo serviço e pelo sacrifício espiritual. Ele aceita a humilhação para cumprir o plano de redenção. Ele é o nosso mestre maior, governador planetário, o Cristo redivivo que está entre nós, lutando para nos ver pessoas melhores a cada dia e triunfar sobre os nossos pecados. Que Jesus nos perdoe e que a gente aprenda a perdoar aos outros. É o nosso dever e é a nossa obrigação. Vou fechar com o Pai Nosso. Mais uma vez, obrigado. Demorou, mas sempre tem, assim, um assunto sempre variado. É uma casa de apometria, centroapometria@gmail.com. O telefone, não tem mais o telefone, infelizmente. Eu passei por fraudes, por isso que eu dei uma distanciada. Tá tudo registrado, né? Ligavam 5, 6, 10 vezes por dia, números diferentes, 3 pontinhos, né? E assim eu tive que até modificar o telefone. Mas a pessoa que fez isso com essa intenção, parabéns para você. Porque eu recebi o dom de ajudar o próximo. E você recebeu todo o karma. Amém? Para você. Vou fechar com o Pai Nosso. Mas não é uma pessoa só, é um grupo. Né? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. O portal é de Maria de Nazaré. Então vamos fazer uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Deus abençoe a todos. Que assim seja e assim será. Amém.